tudo certo aí com vocês, gente? Maravilha! Bom, estamos aqui hoje com mais um caso aí para vocês, né? Vou mostrar para vocês da aula 1 até hoje, que é a aula 2 da Lana, essa Border Collie que eu tô treinando aqui há pouco tempo, né? São 2 aulas que eu tô tendo com essa mocinha. E qual é o problema dela que a gente está solucionando? É uma Border com comportamento típico de pastoreio, porém ela é muito agressiva contra os cães e reativa com crianças. Então a gente vai estar trabalhando ela de uma forma assim que ela aprenda a ter equilíbrio, não fique amiga de outros cães, mas que ela aprenda a conviver com outros cães. E a gente vai tentar conquistar isso aí num tempo rápido, né, junto com os donos. E a gente vai mostrar para vocês o passo a passo. É uma cachorra nova, tem 9 meses, né? Uma Border Collie Red Merle. Red Merle porque ela tem um tom meio arruivo, né? Assim meio ruivo, marrom. É uma cachorra linda, ó. Vem, vem. Ó, coisa linda de cachorra. Muito obediente na questão básica, né? Ó, senta. Super operante, ó, fica. Só que o problema é a reatividade e a agressividade. Então isso daí a gente vai controlar. Pouco a pouco a gente vai subindo degrau em degrau na questão de obediência, controle. Ela vai aprender a ter o autocontrole dela mediante algum som que a gente faça, de ei, ou um assovio, para ela aprender a ter o foco no que a gente pediu para ela. Aprender a brincar sem ter ciúmes, possessividade dos seus brinquedos, não tomar brinquedo de outros cachorros, porque ela já brigou por isso. Então a gente vai controlar aos poucos. E eu vou deixar para vocês aqui um vídeo aí contando, né, a história, né, dela. E a primeira aula aqui foi bem conturbada, porque a gente encontrou alguns cães soltos e alguns cães de amigo meu, do Júlio, que ele participou junto da aula. E ela tentou atacar esses cães e no final ela conseguiu pegar um chumaço de pelo de um Spitz japonês que estava passando solto. Então vejam só essa cena, que eu tô rindo porque não aconteceu nada de grave, mas arrancou um tufo com a mordida, para vocês verem que não é só Pitbull, Rottweiler, Doberman, esses cães que são perigosos, né? No caso, você não imagina isso de um Border, né, com essa carinha fofa, e acontece essas coisas aí que vocês vão ver no vídeo. Então vejam só.